Será que é greenwashing ou é apenas uma ação insuficiente de uma empresa? Peraí que eu não vou defender a empresa aqui, tá? Esse é mais um vídeo da série Não Existe Solução Simples para Problema Complexo, no qual eu estou me dedicando a devolver incômodos que eu tenho sentido ao longo desses 10 anos de trabalho como comunicadora de sustentabilidade, de estar aqui pensando em sustentabilidade, lendo, estudando e discutindo muito com vocês. Tenho pensado muito nisso tem algum tempo. Por quê? Porque depois que a gente aprendeu o termo greenwashing, parece que a gente precisa falar que tudo é greenwashing o tempo inteiro. E não que não seja, mas me incomoda o tanto que a gente coloca de expectativa numa ação de uma empresa que o core do produto dela vai ser gerar lixo. Digamos que uma das grandes empresas poluidoras de plástico, né? Uma das que mais geram plástico, por exemplo, uma Coca-Cola da vida. Uma empresa como essa, fazer uma mudança numa embalagem que vai gerar menos lixo de plástico é ao mesmo tempo insuficiente, mas ao mesmo tempo muito impactante. Porque uma vez que ela é uma das maiores produtoras desse resíduo, a partir do produto dela, qualquer mudança vai ser um impacto absurdo. E aí o que eu fico pensando é assim, tá, mas não resolve o problema. Mas será que tinha que resolver o problema? Será que a gente não tá botando a nossa expectativa em quem nunca vai resolver o problema? É muito confortável pra gente a gente olhar e falar, ai, não tá suficiente, não resolveu o problema ainda. Mas eles vão dar conta, em algum momento eles vão resolver esse problema pra gente. Porque quando a gente fala de lixo e de problemas do lixo, eu acho que a gente tem uma triangulação. É um problema de 3 atores, né? Da sociedade civil, nós como indivíduos, da iniciativa privada, das marcas, das empresas e do Estado. E aí a gente precisa que esses esforços andem em conjunto, a gente precisa de tudo acontecendo ao mesmo tempo. O meu incômodo é sobre esse alarde sobre ser ou não greenwashing que não gera uma solução, uma sugestão do que deveria ser feito então. Parece que é só reclamar, para dizer eu sei melhor o que é melhor, você tá fazendo uma coisa ruim. Vocês lembram quando a Apple anunciou que não ia ter mais saquinho por fora de algumas embalagens? Eles têm a caixinha, né, por exemplo, do iPhone, e aí eles tinham um plastiquinho que revestia. E aí, alguns anos atrás, eles falaram, a gente não vai mais fazer esse plastiquinho, e isso vai economizar não sei quantas toneladas de plástico por ano. E aí todo mundo ficou, nossa, que absurdo, não resolve nada. Greenwashing, tá falando que vai ser mais sustentável, mas o próprio produto vem de mineração e de outros. E de fato, assim, um eletrônico ele tem um grande problema, inclusive o fato de, por exemplo, os computadores deles hoje em dia serem soldados e a gente não conseguir trocar um HD. Para você trocar, você tem que trocar tipo toda a parte interna do computador. Isso é um absurdo, pensando em sustentabilidade, em obsolescência programada, em conserto em longo prazo, sabe? É um absurdo se a gente pensa, né? Mas nessa questão do plástico, eu lembro que eu própria reclamei, né? Tipo assim, sim, muito lindo vocês falarem que é sustentável. E na real, eu acho que toda vez que eu vejo uma coisa dessas sobre grandes empresas, eu fico pensando assim, tá, eles estão lá falando que vão reduzir não sei quantas toneladas, o que me leva a pensar a quantidade de, sabe, que eles produzem pra aquele saquinho que não pesa nada virar toneladas em um ano. Mas ao mesmo tempo, gente, aquilo era muito desnecessário. Faz todo sentido eles retirarem aquilo. O lixo é um problema de design. A gente precisa evitar ele lá na fonte da produção do produto, muito mais do que trabalhar para gerir o que fazer com ele depois que ele foi produzido. Inclusive, esse conceito do lixo ser um problema de design, ser um problema de design industrial, é do autor do conceito do lixo zero. Será que a gente não tá colocando muita expectativa numa marca e achando que ela vai resolver todo o problema? Porque a gente precisaria de uma regulação que fosse melhor, talvez, que dissesse, olha, não pode fazer esse tipo de objeto, não pode fazer esse tipo de material, ou se você quer produzir, você precisa dar conta da cadeia de reparação, de recuperação desse material. Tipo, vários tipos de plástico que não são reciclados, por exemplo. Tá, e quem produz isso não é responsável por esse problema existir? Acho que sim, né? Depois, assim, eu acho que a gente tem que continuar reclamando. Eu sou muito favorável à reclamação. Que solução que não é insuficiente, na verdade. Sabe, assim, é muito fácil da gente pensar que a solução vai ser suficiente ou vai resolver o problema, porque a gente tá querendo resolver o nosso ego, a nossa culpa sobre. Então, a gente fica nessa
de não é a solução perfeita, ou fica tratando outras coisas como soluções perfeitas, porque a gente quer ser perfeito dentro da sustentabilidade. Inclusive, toda vez que eu faço qualquer vídeo que discuta qualquer coisa, sempre tem alguém que vai falar: faz isso, mas não faz aquilo. Como se fosse uma competição sobre como é ganhar quem é mais sustentável, moralmente falando. No sentido de, eu sou melhor que você, porque você faz tudo isso, mas isso aqui é péssimo e daí inviabiliza tudo isso. Tá, mas então quer dizer que as únicas opções são ser 100% perfeito e fazer todas as coisas, ou, tipo, ser 0%, já que nada compensa. Não, né, também. Sabe aquela frase, não existe consumo ético no capitalismo? Eu acho que muitas pessoas olharam essa frase e falaram: beleza, então já que não existe, não vou fazer mais nada também. Eu vou citar Byung-Chul Han de novo, tá? Mas eu juro que não é Sociedade do Cansaço dessa vez. É um livro que chama No Enxame. Tenho pensado muito em redes sociais e o que a gente faz nas redes sociais, o que a gente tá fazendo ali, pra onde vai aquela mobilização. E um incômodo que tem a ver com essa questão de será que é greenwashing ou é só uma ação insuficiente, passa por isso. E passa por um pouco do que o Byung-Chul Han fala nesse livro, no Enxame. O livro chama No Enxame, Perspectivas do Digital. E ele vai discutir um pouco sobre como a gente tem lidado com o ambiente digital e um pouco sobre redes sociais e um pouco sobre internet. Vou ficar reclamando, achando que vai fazer alguma coisa. Essa reclamação precisa ser muito, todo mundo precisa fazer para acontecer alguma coisa. Então não devo fazer? Não, mas se a gente se mobilizasse na vida real, mais do que se a gente se mobiliza nas redes sociais, talvez fosse muito mais efetivo. Ele fala: a sociedade da indignação é uma sociedade do escândalo. Ela não tem contenência, ela não tem compostura. Essa é uma desobediência, uma histeria, é uma rebeldia, que são características das ondas de indignação. Elas não permitem nenhuma comunicação discreta, factual, nenhum diálogo, nenhum discurso. E aí depois ele fala que essas ondas de indignação indicam, além disso, uma identificação fraca com a comunidade. Na verdade, ele tá falando aqui, o que a gente faz, quer dizer, pelo menos a minha interpretação, é que essa onda de indignação é a gente botar pra fora, falar que não gostou, então eventualmente tem alguma trend, todo mundo posta sobre um assunto, mas nada acontece sobre aquele assunto, sabe assim? Porque daí ele fala, essas ondas de indignação, elas não formam nenhum nós estável, que apresentasse uma estrutura de zelo pela sociedade como um todo. É todo mundo ali postando o seu post, sendo o mais rápido possível, mas não tá formando uma comunidade de pessoas que tá preocupada em fazer uma mudança na vida real, de fato, sobre aquele assunto. Também o zelo do assim chamado cidadão enraivecido não é um zelo por toda a sociedade, mas sim, em larga medida, um zelo por si mesmo. Por isso, ele se desfaz de novo rapidamente. Que é o que a gente vê. Acontece alguma coisa que a gente acha muito chocante, tipo uma ação insuficiente de uma marca, daí a gente vai lá e reclama, todo mundo posta, porque isso é ruim, porque isso é insuficiente, porque isso aqui não é sustentável de verdade, né? Mas e aí, o que de fato mudou? O que aconteceu? Nada. Tipo, a gente, na verdade, tá usando aquele espaço muito menos para atribuir uma mudança na vida real e muito mais para demarcar para os outros a nossa postura, a nossa incomodação, e serve muito mais para o nosso ego de cumprir com a meta, cumprir com o que eu precisava fazer, postei sobre. Todo mundo tem uma sensação assim hoje em dia, tipo, eu postei sobre, então eu cumpri meu papel sobre aquele incômodo que eu tinha. Aí ele fala depois assim, a indignação digital não é cantável, ela não é capaz nem de levar a ação, nem de levar a narrativa. Ela é, antes, um estado afetivo, que não desenvolve nenhuma força com poder de ação. Inclusive tem uma piada no Twitter, Blue Sky, que é tipo assim, cara, desliga a internet, que isso não é um problema real. Tipo assim, desliga a internet, fecha o computador, que esse problema não está acontecendo na vida real. Você tá aqui debatendo horrores, mas isso não tá mudando nada na vida de ninguém, porque isso nem é um problema de verdade, sabe? Inclusive, vou fazer uma conexão aqui, outro dia fiz uma newsletter pensando como canalizar a raiva para ser ação, que a Audre Lorde tem um conceito ali, um texto, não sei muito bem onde é que é, mas ela fala assim, que o ódio é paralisante, o ódio ele é depressor. Quando a gente odeia, a gente tipo não sabe o que fazer com aquilo, mas que a raiva não, a raiva tem força, tem mobilização.
Então, ter raiva das coisas é muito importante pra gente agir, pra gente fazer. Aí o Han tá falando assim, a fúria, no sentido empático, é mais do que um estado afetivo. Ela é uma capacidade de interromper um estado existente e permitir que um novo estado comece. Assim, ela produz o futuro. A massa de indignação atual é extremamente fugidia e dispersa. Falta a ela a massa, a gravitação que é necessária para ações. Ela não gera nenhum futuro. Ele chama de enxame digital, né? Essa questão dessa massa que tá na internet. E aí ele fala que o enxame digital não é nenhuma massa, porque nele não habita nenhuma alma, nenhum espírito. A alma é aglomerante e unificante. O enxame digital consiste em indivíduos singularizados. A massa é estruturada de um modo inteiramente diferente. E aí tem uma outra coisa muito legal que ele fala, que é sobre como esse enxame digital ele não provoca essa criação dessa massa física. Tipo assim, se você tá... A gente perde muita perspectiva quando a gente tá no digital, porque a gente tá falando, não tá falando pra outra pessoa, a gente tá sempre falando pra si mesmo, basicamente. Se a gente estivesse numa sala com 15 pessoas, a gente estaria falando as coisas que a gente fala de uma maneira muito diferente do que se a gente tá falando para milhares de pessoas. Todo mundo tem centenas de seguidores hoje em dia. E aí ele fala sobre como essa incapacidade de criar esse nós, essa unificação, deixa a gente incapaz de provocar mudança, porque não tem essa coisa física mesmo. Essa coisa dispersa da rede social, do digital, não provoca realmente uma mudança estrutural. Provoca barulho, provoca ruído, mas assim, barulho e ruído não gera mudança de fato nas coisas. Eles se dissolvem de uma maneira tão rápida quanto surgiram. Que é muito assim, a coisa de tudo dura 3 dias na internet. Por causa dessa efemeridade, eles não desenvolvem nenhuma energia política. Claro que o papel das redes sociais e o impacto que elas têm de mudança acontece bastante, especialmente quando a gente tá vendo aí, por exemplo, TikTok, Google, Meta fazendo reunião e ensinando a criar fake news com um partido de extrema-direita do Brasil, né? Que é o PL, teve um encontro outro dia, que eles estavam lá falando, olha, o WhatsApp é uma ferramenta ótima para você mobilizar essas pessoas. Mas o que eu tô falando aqui é no sentido de que a nossa indignação, ela tem que sair da rede social. Inclusive daqui, ó, estamos conversando, mas a gente tem que sair daqui. Meu trabalho ao longo desses 10 anos, eu sempre me coloquei como uma pessoa meio mediadora do conteúdo. Como uma pessoa que recebe e faz um afunilamento e vai passando para vocês o conteúdo sobre sustentabilidade, né? Diversas maneiras. E uma aglomeradora de pessoas, de comunidade, de pessoas que querem falar do mesmo assunto e têm interesse mais ou menos do mesmo assunto. E eu fiquei me sentindo muito mal de ver que isso, de fato, não passa em alguns momentos pra fora da vida real. Estar na vida real com pessoas faz tanta diferença. Pelo jeito que a gente se comunica, por estar ali presente, pelas conexões que a gente consegue fazer com pessoas, pelo jeito que a gente se comunica para além da comunicação, da linguagem falada, mas tem a linguagem corporal, tem essa pluridimensionalidade, assim, que a gente tem. Inclusive, eu acho que por um cuidado da gente, tipo, por uma sustentabilidade para nós, no sentido de cuidar de nós como seres humanos. Meu Deus, eu não acredito que esse vídeo tem 20 minutos já gravado. Tá, mas tentando voltar ao assunto do será que é greenwashing ou será que é só uma ação insuficiente, eu queria deixar esse incômodo que é o seguinte: a próxima vez que você vir uma empresa falando que reduziu 30 toneladas por ano porque fez uma mudança na embalagem e que é uma mudança que tá economizando 30 toneladas de plástico, se pá, é uma mudança legal. Talvez a gente precise olhar e falar assim, show, parabéns. E depois disso, o que vocês vão fazer para continuar melhorando? Menos de falar, vocês não estão fazendo nada de diferente. Porque eles estão fazendo alguma diferença, sabe assim? É isso, eu não tô querendo defender a marca, eu tô dizendo assim, tipo, a gente olhar e falar, tá, mas eles não sozinhos, eles não vão chegar no zero. Talvez a gente precise, se a gente se incomoda com aquilo, a gente precise de uma regulação, a gente precisa batalhar na vida real para que seja criada uma lei que que tenha um impedimento de ser produzido aquele tipo de produto, que a lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos seja mais bem aplicada, que não tenha tantas
possibilidades de interpretação naquela responsabilidade compartilhada que diz na lei. Eu acho que a gente tem que botar menos os nossos pauzinhos, nossas esperanças em marcas dentro de uma sociedade capitalista que visa o lucro, que em última medida o lucro é o que sobra. E para sobrar precisa gerar lixo. Então nunca vai ter uma empresa lixo zero no sistema capitalista. Sempre vai ser falho e sempre vai ter problema, de diversas maneiras. No sentido de que, essa empresa é pequena e aí ela produz com esse tecido sustentável, mas esse tecido sustentável só existe porque a fast fashion falou, eu quero só agora tecido certificado. Então, se não fosse isso, ela não ia conseguir ter esse tecido certificado. Mas aí a empresa pequena não tem verba suficiente para pagar bem a costureira dela, paga mal a costureira. E aí o produto dela não tem tanta qualidade quanto aquele outro que, sabe assim, sempre é um problema. Por isso que eu também falo que sustentabilidade tem que ser um pouco mais como e um pouco menos o que, mas isso é um assunto para outro vídeo. E eu queria dizer, se você chegou até o final, que eu já estou preparando uma série de vídeos que dá um pouco de afago no coração para contrabalancear esses incômodos que eu estou gerando e compartilhando com vocês, tá? Porque sim, eu tive alguns bons insights de algumas soluções de pensar esses problemas todos ao longo desses 10 anos e em breve vem aí